Olá pessoal, eu sou o Lucas e eu vou estar falando aqui sobre o tratamento de erros. Para começar, eu quero falar que, como vocês podem estar vendo aí, a estrutura para declarar cada classe de tratamento de erros é basicamente a mesma. Em todos aí a gente usa a mesma estrutura. Então, para não dar redundância, eu vou explicar uma delas. Eu vou começar explicando aqui a primeira, que é a de perfil já cadastrado. Basicamente, a gente começa usando o esporte para tornar a classe perfil já cadastrada aí disponível para ser importada e usada nos outros arquivos, quando a gente for instanciar ela. Em seguida, a gente declara a classe e ela vai herdar da classe base erro, que essa classe ela já é nativa do TypeScript. No caso, essa herança é feita pelo meio do extends. Então, ao herdar da classe erro, a gente está dizendo que perfil já cadastrado erro é um tipo de erro. O próximo passo é o construtor. A gente vai instanciar o construtor, que vai receber como argumento uma mensagem, que é do tipo string, que vai ser a mensagem de erro. E dentro desse construtor, a gente vai usar o super. Agora, um foco básico no super, que ele vai ser sempre usado para chamar o construtor da classe base com o argumento message. Então, isso é crucial para classe erro, já que a classe erro tem o próprio construtor dela que vai inicializar com a mensagem de erro passada, quando a gente usa o super message, a gente está garantindo que a mensagem de erro fornecida vai ser corretamente passada e armazenada na instância da classe erro. Então, em resumo, o super vai permitir que a gente reutilize a funcionalidade da classe base. E por último, finalmente, a gente vai definir o nome do erro como perfil já cadastrado do erro, usando aí o this.name e declarando o nome. Agora eu vou dar uma passagem rápida aqui para vocês, explicando quando que cada um desses erros vai ser chamado. Para começar, o perfil já cadastrado do erro é quando a gente vai adicionar um perfil na aplicação, só que aquele perfil já está cadastrado, como o próprio nome já bem intuitivo, aí é lançado esse erro. Perfil não autorizado é baseado nos perfis simples e avançados que tem durante a aplicação, que algumas funcionalidades da aplicação só pode ser executada pelo perfil avançado. Então, se, por exemplo, tiver alguma ação que só pode ser usada pelo perfil avançado e você tenta executar com o perfil simples, esse erro é ativado. Depois, um dos erros que é mais usado durante a aplicação, que é a de perfil inativo. Erro. A gente viu ali durante a rede social que sempre antes de fazer uma operação, geralmente quando é utilizado dois perfis, a gente sempre verifica antes se os dois perfis estão ativos para aí sim a gente poder executar aquela operação. Então, esse erro de perfil inativo é bastante usado, porque quando o perfil não está ativo, a gente dá esse erro e o código não pode prosseguir. Em seguida, o erro de interação duplicada, que é quando um perfil faz a mesma interação na mesma publicação. Então, para não ter uma duplicação de interação, esse erro é lançado. E o de amizade já existente, usado somente no caso específico de você fazer uma solicitação de amizade, só que você já é amigo daquela pessoa, você já está dentro da rede de amizades dela e ela no seu. E por último, o valor inválido, que é usado durante a entrada do usuário. Por exemplo, se pede o nome do usuário e você coloca um espaço em branco, ou você coloca um numeral, vai dar esse erro de valor inválido na aplicação. Minha parte foi essa e é isso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Henrique e eu vou falar aqui sobre a terceira questão. Basicamente, para a terceira questão pede uma demonstração do aplicativo da rede social funcionando. Então, eu vou falar um pouco resumidamente aqui sobre o arquivo app.ts.
e um arquivo próprio que a gente tomou a liberdade de criar aqui chamado funcionalidades.ts. Basicamente, o app.ts ele é responsável pelo menu do programa e por chamar as funções principais. Então aqui a gente está criando uma interface de entrada e saída de dados para que a gente possa usar o módulo readline, um módulo bem importante do JavaScript e do TypeScript também, né? E aqui no Export Function, menu principal, a gente tem o corpo do programa, você dizer assim, a parte principal, onde a gente dá o console log várias vezes para mostrar as opções que o usuário tem para escolher. E através do r1.question a gente usa uma estrutura de switch para chamar as funções de acordo com a escolha do usuário. Tem também um pequeno tratamento de erro aqui para caso o usuário digite algum valor inesperado, certo? Opção inválida, erro inesperado. E, bom, essas funções que o app.ts está chamando, elas têm que vir de algum lugar, certo? Então, nós temos a liberdade de criar um arquivo separado só para as funções. Esse arquivo ele vai chamar as funções de acordo com os métodos e atributos que foram previamente definidos nas classes, né? Temos aqui funcionalidades como carregamento de dados, instanciamento de classe, que nem nesse caso aqui, instanciamento da classe rede social. É aqui também que a gente vai carregar os perfis. Então, por exemplo, se um usuário cria um novo perfil simples, eu vou explicar a diferença mais posteriormente. Se o usuário cria um perfil simples, ele vai para o arquivo perfilsimples.json. Se o usuário cria perfil avançado, ele vai para o arquivo perfilavançado.json. E assim a gente vai dando segmento ao programa, né? Então aqui a gente tem algumas funções que tem até mesmo nome igual ao de alguns métodos, como é o exemplo da função adicionar perfil. A gente tem também alguns tratamentos de erros aqui. Bom, seria muito extenso explicar tudo por aqui pelo código, né? Então vamos demonstrar um pouco disso pelo terminal. Então, aqui no terminal a gente vai executar o arquivo app.ts. Vamos esperar ele carregar. E aqui nós temos o menu principal do nosso programa, né? A gente tem aqui 12 opções possíveis, do 0 até o 11. E, bom, para começar aqui, antes de começar a ir para as funcionalidades em si, vamos testar o que acontece se eu apertar aqui 15. 15 é um número que não está listado no menu, certo? Opção válida. Vou tentar digitar uma palavra agora. PO. Opção inválida. Tente novamente. Isso acontece por causa do tratamento de erro, certo? O tratamento de erro só nos permite colocar um dos números que estão listados aqui no menu. Vamos listar perfis aqui. No momento a gente não tem nenhum perfil cadastrado porque nós não adicionamos nenhum perfil novo ainda, certo? Então, pressionar Enter para voltar ao menu. Adicionar perfil. O primeiro perfil que eu vou adicionar aqui vai ser HF5. Meu perfil, no caso. HF53@gmail é o e-mail. Tipo de perfil simples ou avançado. Basicamente, a diferença de um perfil simples para um perfil avançado é o perfil simples ele só pode fazer ou publicações, ou interações, ou questões relacionadas à amizade, remover a amizade, solicitar uma nova amizade. Já o perfil avançado ele pode fazer tudo isso com um privilégio a mais, que é ele pode habilitar ou desabilitar outros perfis. Ele pode habilitar ou desabilitar o perfil de outros usuários. Então, no caso do HF5, que eu vou colocar como perfil simples. E aqui a gente tem uma mensagem de feedback, certo? Perfil simples adicionado com sucesso, indicando que a operação ocorreu bem. E o ID do perfil que foi gerado aleatoriamente. Esse número grandão aqui, a gente está gerando ele através do módulo lead.
o Lead, que é um dos módulos mais conhecidos aí. Ele tem tanto para Python quanto para JavaScript e TypeScript, consequentemente. Não sei se ele tem, não sei quais outras linguagens ele suporta, mas o Lead é um módulo muito famoso aí para poder gerar IDs de forma automática e aleatória, certo? Ou seja, um ID gerado pelo módulo Lead nunca vai ser repetido. Então essa é uma forma perfeita de a gente gerar um ID tanto para o perfil quanto para qualquer coisa que a gente for fazer aqui no nosso programa. Então pressione Enter para voltar ao menu. Vou listar os perfis. E a gente vê agora que a gente já tem um novo perfil, o HFPaiva. A gente tem informações aqui como ID, apelido, e-mail, tipo, que é tipo simples, e o status. No momento, no status do nosso perfil é ativado. Vou voltar ao menu. Vou adicionar um novo perfil, Eli Miranda. O e-mail vai ser elimiranda@ifp.edu.br. Tudo aqui é ficcional, certo? Qualquer coincidência com a vida real é mera coincidência. Então, o tipo de perfil vai ser do tipo avançado. Mais uma vez, a mensagem de feedback aqui, indicando que tudo ocorreu bem. E o novo ID, o ID do novo perfil, no caso. Então, a gente vai listar os perfis aqui. A gente tem o HFPaiva, Eli Miranda. Agora, vamos pressionar Enter para voltar ao menu. Vamos adicionar um novo perfil, mas antes de qualquer coisa, vamos testar o que acontece aqui se eu, por exemplo, der uma entrada vazia. Apelido inválido. Isso é tratamento de erro, certo? O nosso programa não permite que a gente coloque um valor vazio aqui no apelido, porque isso é considerado um valor inválido. Algo parecido acontece aqui com e-mail. Vou colocar ifp.gmail.com. E-mail inválido, certo? Para ele ser considerado e-mail, ele tem que ter esse pequeno caractere aqui, ó, o arroba, coisa que o e-mail que a gente formou não tem. Então a gente vai pressionar o Enter para voltar ao menu. Estando perfis, a gente vê aqui que nada mudou. Então, deixando de brincadeira, a gente vai adicionar um perfil a sério agora. Vai ser borges@outlook.com. O tipo de perfil aqui vai ser simples. Mais uma vez feedback. Vamos adicionar aqui os integrantes do grupo, né? Samuel Henrique, união@hotmail.com. O perfil dele vai ser avançado. Perfil avançado adicionado com sucesso. E o último membro aqui, PC Lira, Paulo César, @gmail.com. Um perfil do tipo simples aqui. Mais uma vez, mensagem de feedback, ID, listar perfis. A gente tem aqui um total de 5 perfis, né, que a gente criou. E note aqui os tipos deles, certo? O HFPaiva tipo simples, Eli Miranda tipo avançado, aqui outro tipo simples, outro tipo avançado, outro do tipo simples. Ou seja, a gente tem 3 perfis do tipo simples e 2 perfis aqui do tipo avançado.